Fala galera, tudo bem? Mais uma vez aqui, vamos retomar aqui a correção do módulo 5 da Geografia 1 da nossa apostila, tá bom? Vamos finalizar essa aula dessa semana, dando esses dois módulos, né? Módulo 4 e módulo 5. Vamos finalizar corrigindo também os dois módulos. E vou repetir aqui o que eu falei no vídeo anterior. Coloca lá a sua dúvida, o seu comentário. Se você pode acrescentar alguma coisa, você acrescenta algum vídeo, talvez alguma coisa que você tenha visto aí na sua pesquisa na internet, ou algum livro. Olha, professor, eu achei aqui uma informação importante sobre aquilo que o senhor falou aí no vídeo tal, tal. Você acrescenta, porque traz um ganho de conhecimento para a gente importante. Isso é importante, tá bom? Traz lá, coloca lá a imagem nos comentários que a gente acrescenta aqui a aula. Caso eu possa ter passado algum assunto despercebido, você vai lá e dá um feedback lá, acrescenta alguma coisa, tá? Esse módulo 5 ele tem 2 páginas só, né? Então, um módulo assim bem curtinho, mas que traz uma informação importante que fala sobre a deriva continental, as placas tectônicas, que vai falar sobre os abalos sísmicos. Enfim, eu quero compartilhar essa questão com você e dizer que é um assunto assim muito relevante, principalmente no que se diz respeito a fazer um concurso, a ir para uma escola técnica ou lá na frente fazer o Enem, alguma coisa. É um assunto assim bem comum nas avaliações, tá? Então assim, não vamos ficar só limitados aqui à apostila. A gente vai usar isso como um trampolim para absorver mais informações. Como essa é a primeira semana, eu te confesso que eu não estou assim tão habilidoso nessa plataforma de postar vídeo, de colocar slide, mas eu prometo que daqui para terça que vem eu vou me aprofundar mais e eu vou conseguir dar um dinamismo maior aqui na nossa aula, trazer alguns vídeos para você, botar alguns links aqui para você acessar alguns vídeos para acrescentar mais do que a gente tem falado aqui, tá bom? Mas assim, eu preciso também dessa interação. Importante que você do outro lado aí, você adentre por essa questão, dá importância a isso e pegar algumas informações e agregar aqui a nossa explicação, tá bom? Vamos lá na página 121. Vou ser rápido aqui para corrigir os exercícios, que eu quero dar um tempinho para você ir atrás também dessas informações aí, buscar alguma coisa, colocar lá no comentário o que você conseguiu, tá bom? Dentro do nosso tempo de aula, tá? Número 1 fala assim, na página 121, o conceitual. Qual a relação existente entre a teoria da deriva dos continentes e a teoria das placas tectônicas? A teoria da deriva dos continentes é uma teoria que faz o quê? Que comprova, né? Que prova aí que as placas tectônicas se movimentam, né? E vão dando origem aos continentes que a gente tem hoje aí. Só que eu quero lembrar você que alguns anos atrás, meio que alguns cientistas questionaram essa expressão teoria da deriva continental, que, como eu falei no início, dá aquela impressão do tá boiando meio que sem rumo, tal. Alguns cientistas, eles alegam que existem pelo mundo, pelo planeta, algumas correntes chamadas corrente de convicção, que assim influenciam nessa movimentação tectônica. Então o que acaba acontecendo? Não é que vou falar para você entender assim mais assim rapidamente.
não é que ficam boiando, flutuando, derivando aleatoriamente. Na verdade, a gente já sabe mais ou menos os caminhos que os continentes vão tomar com relação a isso, entendeu? Então, assim, a expressão deriva, os cientistas alegam que fica uma coisa assim, meio sem rumo, né? E na verdade não vai ficar sem rumo. A gente já consegue acompanhar, estudar isso e entende que tem um rumo, vai para algum lugar, né? Por exemplo, vamos imaginar que a Oceania está se movimentando, tá? A Austrália, Nova Zelândia, aquelas outras ilhas, mas elas vão em direção à Ásia, por exemplo. Então, assim, não está boiando, ela tem uma direção, ela vai chegar até algum local e ela vai se chocar com o continente asiático e aí vai dar um outro fim. Então, assim, a relação é mais ou menos essa, uma relação de tentar explicar, tentar, assim, relatar a origem e o fim desses continentes, né? Onde eles vão se locomover, enfim. Eu acho que a tua resposta tem que brotar com relação a isso. São as teorias que explicam a origem e a formação dos continentes, tá? Mas eu quero te dar esse feedback aí para você lembrar que essa primeira expressão, teoria da deriva dos continentes, ou teoria da deriva continental, ela já foi muito questionada, ela é ainda muito questionada, tá? Porque, como eu falei, parece que dá um nome assim, sem rumo, mas na verdade tem rumo, tá? Então você pode colocar aí que essas teorias ajudam, né, a explicar a origem e a formação dos continentes, tá bom? Página 122. Vamos lá na 122, que vai dizer assim, ó. A imagem abaixo representa a cordilheira dorsal atlântica. Ó, essa cordilheira você sabe o que é? Que é um conjunto de montanhas. Só que esse conjunto de montanhas está no fundo do oceano, entre o Brasil e a África. Então tá lá o Brasil e a África. Não falei que está se abrindo? Não falei que está se movimentando 5 centímetros por ano? Então o que acaba acontecendo? Quando essas placas se movem, logicamente vai dar uma abertura ali entre elas. E o que vai sair ali entre elas? Vai sair o magma da Terra, lá no fundo do oceano. Quando esse magma sai, pela pressão do núcleo da Terra, o que esse magma vai encontrar? Vai encontrar a água do oceano ali. Então, automaticamente, ele vai se pedrificar, vai formar uma grande rocha magmática. Não é isso? Não é magmática? Não. Uma rocha magmática. Então, esse processo de tanto que tem acontecido diariamente, ele tem formado uma grande massa de rocha ali no fundo, que a ciência coloca o nome de dorsal mesoatlântica. Fala lá, sobre a existência dessa cordilheira, explique a teoria da placa tectônica. Aí você tem que explicar que é o processo de divergência, ó, divergência das placas tectônicas, que vai dar a oportunidade de emergir o magma, se solidificar e formar a dorsal, tá bom? Então bota lá, ó, é o processo de movimento divergentes dessas duas placas, a africana e a sul-americana, e sendo assim, dar uma oportunidade de o espaço que vai se criar ali, dessa abertura, vai dar uma oportunidade do magma emergir e formar essa cadeia de montanhas, tá bom? Letra B. O que vem ocorrendo com o movimento das placas do continente mencionado? Vem se afastando, né? Vem se afastando. São placas divergentes. Coloca aí, tá bom, gente? Esquece não, tá? Número 3. A número 3 é uma questão clássica
de concurso, de Enem. Essa questão aqui, ela deve ter aí, vou botar aqui pelo menos uns 8 anos, 7 anos, mais de 5 anos eu tenho certeza, né? 5, 6, 7, que ela cai em concurso grandemente, né? Exatamente, a mesma questão, Japão e Haiti, essa comparação. Letra A fala assim: explica a semelhança na causa da ocorrência dos terremotos dos países. O que eles têm de semelhante, essa causa? Porque esses dois países, tanto o Japão quanto o Haiti, estão no encontro de placas tectônicas. Então aqui, ó, aqui é o encontro. Esses países estão aqui em cima aqui, ó. Então quando essas placas se encontram, esses países eles são os primeiros a serem devastados por terremotos. Então, ó, a grande semelhança é que os dois países estão sobre as falhas tectônicas dos seus determinados continentes. Tá bom? Letra B. Explique a diferença entre, ou melhor, explica a diferença do impacto social nos dois países em consequência dos terremotos, considerando suas situações socioeconômicas. Gente, o impacto social não tem nem como comparar. O Japão é o país mais tecnológico da Ásia. O Japão é um país onde o estilo de vida da população é altíssimo. O IDH é altíssimo. É o país do mundo onde tem mais idosos, as pessoas vivem melhor. Então, assim, lá é tudo de bom, né, para a sociedade. Quando tem um desastre lá, como um terremoto, como foi de 8,9 graus na escala Richter, você vê que o tsunami que devastou lá em 2011 foi uma coisa absurda. Só que, vírgula, eles se reergueram rapidamente. O governo tem soluções criativas, financeiras, para resolver esse tipo de situação. Tá? Então, assim, a ajuda internacional, a cultura daquele povo também faz com que seja um povo assim pronto, né, preparado para sofrer a adversidade, mas conseguir dar a volta por cima. Então, um terremoto desse que devastou esse país, 2011, rapidamente, já estamos em 2020, 9 anos, 8 anos depois, essa nação já praticamente não sofreu, não guarda mais nenhum indício desse problema. E, consequentemente, o país mais pobre da América, que é o Haiti. Fica na América Central, uma ilha ali, foi totalmente devastada por um terremoto. Você vai lembrar no Haiti, nesse ano 2010, as tropas brasileiras que foram em missão de paz para o Haiti, 2006, se não me engano, 2005, e o Brasil foi convidado pela ONU a enviar tropas na sua missão de paz lá no Haiti, que era basicamente terminar com um conflito entre milicianos, entre os rebeldes e o governo do Haiti. E assim, era uma situação bem difícil, porque a pobreza desse país fazia com que o submundo, né, o tráfico, os milicianos, tivesse um poder sobre a população muito grande. Então a pobreza, desculpa, a pobreza, ela chamava aquela questão das coisas mais fáceis, né, das coisas ilegais, aonde o governo não conseguia chegar, a milícia chegava, os rebeldes chegavam. Então era assim, era uma guerra muito difícil de se acabar. E o Brasil foi convidado pela ONU, o Brasil aceitou, porque nós queremos ter assim uma participação internacional bem mais significativa. Não sei se vocês vão lembrar,
um episódio que aconteceu em 2014, se eu não me engano, 2015. Eu sou muito ruim de data, assim, mas foi um episódio que marcou o mundo, né? A nossa presidente, a Dilma Rousseff, ela foi até o Oriente Médio propor um acordo de paz entre algumas nações do Oriente Médio e simplesmente ignoraram, simplesmente não levaram em nenhum ponto de acordo e simplesmente assim não consideraram nada o pedido do Brasil, para você ter uma ideia de como nós éramos assim tidos, né, considerados assim mundialmente. Até porque nessa missão aqui do Haiti, como eu estou falando que foi antes, né, o Brasil deu assim um azar incrível, porque quando nós estávamos assim conseguindo equilibrar as coisas lá, trazendo um pouco mais de paz, patrulhando a capital, patrulhando as cidades assim da periferia e tal, trazendo um pouco mais de tranquilidade. Você imagina assim uma UPP aqui no Rio de Janeiro, quando nos seus 2 anos assim de criação foi assim uma coisa muito boa, trouxe uma segurança, uma paz para aquele povo das comunidades. Depois meio que se perdeu, né, o projeto. Mas no início foi uma coisa assim bem interessante. Você imagina isso levando para o Haiti, o exército brasileiro estava lá, e em plena atividade, que o exército estava lá mantendo a sua rotina de trabalho, o país foi acometido de um terremoto impactante, um dos maiores e mais fortes do mundo. Mataram 200 mil pessoas, até mais. Então o Brasil teve que parar um pouco a sua missão política e de segurança e teve que se voltar para uma missão social lá. Então o Brasil, o governo brasileiro assim teve uma compaixão muito interessante pelo povo haitiano. O exército brasileiro conseguiu assim em pouco tempo reerguer aquela nação, né, ajudando na parte hospitalar, na parte clínica, na parte da engenharia. O IME, a gente mandou muitos engenheiros do exército para lá, para construir estradas novamente, construir pontes novamente, viadutos, linhas de trem, foi tudo devastado pelo terremoto. Então, assim, foi um exemplo. E aí, logo em seguida, o Brasil acabou o tempo, né? O Brasil retornou com as suas tropas para o nosso país e meio que ficou uma missão não tão acabada, né? Esse general aqui que a gente está que tá no governo do nosso atual presidente, general Heleno, ele era dos generais lá em Haiti, foi um dos comandantes lá, um cara assim, muito respeito internacionalmente, porque era uma missão muito difícil e a gente aceitou, né? A gente aceitou e fomos, tá bom? Então assim, a diferença tá nisso aí, foi muito falta de pouco dinheiro, não tinha o que fazer, o impacto foi muito maior no Haiti do que no Japão, né? Que pena, morreram muitas pessoas. Número 4, vai ter um textozinho aqui, né? Que vai falar sobre um vulcão da Indonésia, chamado Krakatoa. Realmente era um vulcão muito, muito ativo lá nessa região. Os efeitos foram sentidos até na França, em Bogotá e tal. E até na Austrália e na Índia foi ouvido o impacto desse vulcão. Letra A. Explique por que no sudeste da Ásia, onde se localiza a Indonésia, a ocorrência de vulcões diretamente do que acontece no território brasileiro, diferentemente do que acontece no território brasileiro. Aquilo que eu falei no início, a Indonésia ela está no círculo do fogo do Pacífico. É um país que está ali sobre falhas tectônicas, mais de uma. Se você olhar lá no mapa lá, você vai ver aqui que a Indonésia ela está aqui entre a placa do Pacífico, a placa das Filipinas e a placa indiana.
É só você olhar lá embaixo, lá na página 121. Você vai ver que a Indonésia ela está ali cortada por encontro de placas tectônicas. Então, terremotos ali é uma coisa comum e vai gerar também vulcões de grandes erupções. Entendeu? Então, assim, o Krakatoa é um vulcão milenar, muito conhecido. E nesse episódio aí, em 1883, lá no século XIX, trouxe uma explosão, ele entrou em erupção, matou milhares de pessoas naquela região. E até hoje esse vulcão lá na Indonésia, ele é um vulcão assim, meio místico, meio religioso. As pessoas ali que moram ali, imagino que tem um deus ali escondido. É uma coisa assim meio mística, sabe? E quando ele entra em erupção, é como se fosse um alerta, um aviso do Deus ali, tal, que não está sendo muito agradado, aquela história toda. Então, assim, é um vulcão ali na Indonésia que traz um misticismo, assim, interessante, tá bom? Então, depois você dá uma pesquisada lá, que você vai entender. E é porque, né? Por isso, porque o Sudeste Asiático ali, onde está a Indonésia, ela está fazendo parte do Círculo do Fogo do Pacífico. Letra B. Alguns vulcões, como Krakatoa, são extremamente explosivos, enquanto outros, como Kilauea, no Havaí, não apresentam fortes explosões. Por que isso acontece? Aí você vai procurar aqui, ó. Tu vai ver que... quer ver? Fala aqui, ó. O Krakatoa, ele é formado por material derretido inferior, né, e exerce forte pressão sobre as rochas que estão acima dele. Então, como se fosse assim um grande caldeirão, né, que lá embaixo está fazendo muita força. Então, você vai explodir aqui em cima, tem muitas rochas, então vai dar aquele impacto. Já lá do Havaí, ele fala que existe uma fluidez contínua, existe uma pressão assim, meio que normalmente acontece, não muda muito, né? Então acaba assim favorecendo para que seja um vulcão mais calmo, porque não existe aquela pressão tão grande quanto existe lá no Krakatoa, lá na Indonésia, tá bom? Vai lá na página, vamos para a questão número 5. Vai falar assim, as forças endógenas. O que são forças endógenas? Forças endógenas são forças do interior da Terra, que vem de dentro para fora. Um vulcão, terremoto, um abalo sísmico, tudo é endógeno e vem de dentro para fora. São movimentos muito lentos, dentre os quais se destaca o movimento tectônico das placas, que causam um acúmulo de forças e proporções gigantescas, e pressões internas, que é o esforço tectônico, que ao atingir o limite da resistência das rochas, desculpa de novo aí, botei o pé, produz violentos tremores em poucos segundos. Tais tremores ocorrem, tais tremores, quando ocorrem no fundo do mar, reproduzem ondas sísmicas que podem se deslocar a mais de 700 km por hora. Qual é a denominação dada ao fenômeno que esse sismo produz ao atingir a orla? Tsunami, né? Isso aí você já sabia, com certeza. Tsunami, tá? Uma palavra que significa onda gigante. Tá? Uma palavra japonesa. Quais são as consequências desse fenômeno para as populações a qual ele atingiu? Meu irmão, é terrível, né? Você vê aí algumas imagens aí, a gente conseguiu, através da imprensa, ver muitos desastres nesse fenômeno aí. Eu creio que todos vocês conseguiram acompanhar em 2011. Então, assim, foi terrível. Destruição, morte, vai devastar a cidade inteira. Pode acontecer, como aconteceu na usina de Fukushima, trouxe um desastre nuclear, né? Muito forte também. Tudo pode acontecer, tá bom? Vou deixar agora de marcar X. Vamos soltar aqui o gabarito junto aqui.
Pra gente também não gastar tanta energia lá no negócio. Número 1, letra D. Número 1, letra D de dado. Tá? Formação do Atlântico Sul no período Cretáceo. Número 2. Se você tiver alguma dúvida no exercício, depois você comenta aí, professor, não entendi por que a letra D. Eu não entendi por que a letra A. Tu pode falar alguma coisa. Pode não, deve também, né? Falar alguma coisa. Número 2, a letra A. A também. Número 3, D de dado. Letra D. Tá? Número 4, letra A. Novamente. E número 5, a letra A. Tá bom? 4A, 5 também A. Tá legal? Então assim, galera, eu quero finalizar essa aula dessa semana, dizer para vocês que não joguem a toalha, não desistam, não façam corpo mole, não está sendo fácil para ninguém nesse momento, tá? Nós também, professores que estamos acostumados a estar ali, pele a pele, tá ali sentindo como é que tá a turma, como é que tá a sala, o que a gente pode fazer hoje, o que a gente não pode, explicar assim, explicar lá. Assim, a gente também tá meio que impossibilitado disso tudo. Mas o que eu quero dizer para você é assim, faça um esforço além do que você já tem feito, tá bom? Se supere nesse momento, porque o mais interessado em tudo isso são vocês. A gente está fazendo de tudo para que o ano não se perca, esse ano letivo. A escola está fazendo um esforço incrível para manter tudo dentro de uma logística que a gente foi pego de uma hora para outra. Eu lembro que na sexta-feira eu estava na escola, trabalhando na escola que eu trabalho, na escola pública, e por volta de 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, soltaram a notícia que o governador ia dar um pronunciamento às 4 da tarde. E quando foi para o governador, já deu esse pronunciamento que ia fechar tudo. Para quê? Para que na segunda-feira a escola já começasse a se movimentar para orquestrar tudo isso que a gente está vendo agora aí. Então, assim, não foi fácil. A gente ficou sabendo na sexta para começar na segunda. Então, assim, não foi fácil. Eu não sei como é que vai ficar. Não me pergunte como vai ser o calendário, as férias do meio do ano, os recessos. Eu não sei te informar. O que eu sei é que hoje a gente está aqui dando continuidade ao conteúdo, andando para frente, que é o que a gente tem que fazer, aplicando a matéria, corrigindo os exercícios, tirando dúvidas, tá bom? Tudo isso faz parte de um contexto aqui educacional. Então, eu quero te pedir essa gentileza. Eu também estou com muita saudade, mas no momento mais prudente é a gente se precaver desse vírus aí, dessa doença que tem nos assolado. Tá bom, gente? Um grande abraço. Quem não entendeu algum exercício, coloca lá no comentário, tá bom? Amanhã, 7 horas da manhã, é a nossa aula. Eu não vou estar ao vivo, já gravei esse vídeo aqui para você, mas você vai lá, assiste, tá? Faz o exercício, estou te dando um tempo para você resolver as questões. Estou dando um tempo também para você buscar informações em outro ambiente e trazer para agregar ao nosso conhecimento, tá? Me ajuda também a dar uma boa aula para você. Vou prometer a você que na próxima aula as ferramentas tecnológicas vão ser mais apuradas, eu vou tentar melhorar, vou tentar agregar alguma coisa a mais, mas eu quero dizer que a gente tem feito o melhor também para passar o melhor conhecimento para vocês, tá bom? Toda a equipe da direção, toda a equipe da coordenação, da tecnologia lá da escola, tá se virando nos 30. Os professores também estão
tentando fazer e tem conseguido fazer tudo o que é possível para a gente poder trazer para vocês o melhor. Tá bom, gente? Grande abraço. Fica com Deus aí. A nossa carga de horário aqui vai até as 9 da manhã, tá bom? Então a gente tem aqui 3 vídeos de 30 minutos aproximadamente e mais o espaço de tempo que eu dei para você fazer os exercícios. Então a gente vai completar as 2 horas de aula. Eu espero que você tenha gostado, tá bom? Mas eu preciso desse feedback de vocês aí nos comentários, os elogios, as críticas, no que a gente pode melhorar, no que a gente errou, no que a gente acertou. Eu preciso desse retorno de vocês nessa dinâmica para que possa dar tudo certo. Tá bom, gente? Um abraço. Tô com muita saudade. Fica com Deus. E até terça que vem, tá bom? Um abraço.